Chá Espiritual com Cirilo de Paiva. Conhecimento, habilidades e atitudes. Boa noite ou bom dia. Esse é o momento do nosso chá espiritual. O momento em que nós aprendemos conhecimentos, habilidades, atitudes inspiradas pelas Sagradas Escrituras. E hoje o nosso tema é Go Extra Miles ou Ande Mais de uma Milha. E para começar esta lição de hoje, eu queria começar com uma história muito engraçada que há dias li sobre isto. Esta história fala de um milionário que tinha um barco e ele precisava de fazer duas coisas neste barco: uma pintura e fechar um buraco que o barco tinha. Então ele convida um senhor técnico de pintura, um pintor neste caso. O pintor vai lá para fazer a pintura do barco. Lá o pintor começa a pintar o barco, dá aquela tinta bonitinha, o barco fica top. Só que ao longo da pintura, o pintor vê que o barco tinha também o tal buraco mencionado. Embora o senhor bilionário não tenha lhe dito nada sobre este buraco, porque o senhor pensava que ia chamar outro técnico só para fechar o buraco, o mesmo pintor então pôs-se a fechar o buraco. Então, aquele senhor milionário, quando chegou lá, ele ficou muito satisfeito, porque para além da pintura que tinha contratado ao pintor, viu que também este mesmo pintor fechou o buraco. Daí que ele faz um pagamento muito alto, praticamente um pagamento a dobrar, como gratidão daquilo que o pintor tinha feito. E ao pagar, ele diz uma coisa muito importante. Diz: olha, meu caro, estou muito satisfeito com você. Você, para além de ter pintado tão bem o meu barco, você salvou a minha família. E lá o pintor perguntou: como? Não, aquele buraco que você fechou é que depois da pintura os meus filhos pegaram um barco. Eles não tinham sabido daquele buraco. Pegaram um barco, foram lá para o mar e era um segredo que eu tinha. Eu não tinha dito à minha família que aquele barco tinha aquele buraco. Mas você fez uma coisa extra, você fez uma coisa extraordinária. Então, aí o senhor bilionário estava bastante contente, feliz pela atitude que este pintor tinha tido, porque ele não só fez aquilo que foi o seu contrato, a sua obrigação de pintar, mas ele foi mais além. Aquilo que nós chamamos hoje, o título desta mensagem, Go Extra Mile. Vá mais de uma milha. Então, vocês não imaginam qual foi a satisfação, qual é a felicidade quando alguém, para além da obrigação que ele imposta ou lhe dada, vai mais além. Então, dizer que este princípio de ir mais além, ir mais de uma milha, ir go extra mile em inglês, é um princípio que nós podemos encontrar já há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo falava com os judeus e os seus discípulos. Tem uma história que você vai ver e vai passar aí na tela, que está em Mateus 5, 38 a 41, no qual eu só vou passar aqui a leitura do versículo 41, que diz: se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vai com ele 2. Uau! Este é um princípio que Jesus Cristo ensinou aos judeus e aos seus discípulos na altura. Disse-lhes: se alguém o forçasse ou os forçasse a andar uma milha, eles deviam ir 2. Este princípio foi relatado ou reportado, foi dito num contexto em que os judeus, incluindo os seus discípulos, alguns, estavam a ser subjugados, diria eu, com os soldados romanos. Por lei naquela altura, qualquer soldado romano que tivesse uma carga, isto é, uma mercadoria, assim que encontrasse um judeu lá,
ele podia forçar este mesmo judeu a andar uma milha. Uma milha corresponde mais ou menos a 1,5 km. Então, o judeu passava aquela mercadoria, forçava até, obrigava ao judeu que pudesse carregar. Acabado aquela 1 milha, o judeu podia ir embora, mas se encontrasse outro soldado, também podia lhe obrigar a andar mais outra milha. Este assunto, esta maneira de atuação do soldado judeu não deixava, digamos, do soldado romano, não podia deixar contente os judeus. Eles então ficavam frustrados com esse tipo de ações. Então Jesus Cristo chega ali e muda este paradigma. Jesus Cristo não condenou aquilo que os soldados romanos estavam a fazer. É quando ele vira-se para esta multidão e diz: olha, se vos obrigarem a andar 1 milha, andem 2. Uau! Este é um princípio que talvez pudesse trazer choques, talvez pudesse trazer inconformismo. As pessoas não estavam habituadas àquilo. Agora imagina lá o soldado romano quando começou a perceber que os judeus, a certa maneira, quando eram obrigados a andar a 1 milha, eles estavam a andar a 2. Então as pessoas ficaram espantadas. Que tipo de ensinamento é este? Irmãos e irmãs, este princípio traz enormes vantagens. Este princípio de andar a 2 milha traz vantagens em diversos campos, quer no campo espiritual, quer no campo profissional, quer no campo acadêmico, enfim, em diversas esferas em que nós estamos envolvidos. O princípio de ir mais que 1 milha, ir ou andar na 2 milha, go extra miles, traz vantagens. Lembra-se da história que eu contei no início, daquele pintor, que praticamente ele ganhou um valor extra, exatamente porque não só fez aquilo que estava a ser obrigado ou mandado, que era pintar o barco, mas ele acabou fechando um buraco que salvou uma enorme família. A vantagem de ir go extra miles, a vantagem de ir numa milha extra, não só traz vantagens para ti, mas obviamente pode trazer vantagem, pode beneficiar os seus próximos. E há muitos exemplos que nós podemos ver de Jesus Cristo, muitos exemplos. Tem um exemplo na Bíblia que era o do Simão. O Simão estava caminhando numa rua. Os soldados romanos, que já estavam obrigando Jesus Cristo a carregar a cruz, há um momento que Jesus Cristo não consegue carregar esta cruz. Encontram Simão em contramão, obrigam Simão a ajudar Jesus Cristo a carregar a sua cruz, que era enorme, pesada, ele já estava cansado. E Simão, imagina, ele foi ajudando Jesus Cristo a carregar aquela cruz até ao sítio onde Jesus Cristo foi crucificado. Aquela foi uma ação que também podemos dizer que o Simão foi 1 milha extra, né? E Jesus Cristo foi crucificado e trouxe uma salvação para nós. Só, de que forma você pode aplicar este princípio na sua vida? O que nós estamos aqui a dizer hoje, não ande só na 1 milha. Não ande só naquelas obrigações que são normais que nós temos. Digo isto estando você numa igreja. Digo isto estando você no casamento. Digo isto estando na escola. Digo isso no teu setor de trabalho. Tente se destacar. Tente ir mais além. Porque isso certamente vai trazer vantagem para ti. Muito bem. Dentro deste princípio de andar mais 1 milha, go extra mile, você pode perguntar em que situações nós podemos aplicar este princípio. Antes de eu falar do exemplo prático da minha vida, gostaria de voltar a ler uma escritura que está aqui em Mateus 5, conforme nós tínhamos dito. Então, em Mateus 5, no seu versículo 42, a Bíblia diz o seguinte: dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado.
Tem uma situação na nossa vida como esta que nós precisamos de aplicar este princípio. Jesus Cristo aqui está a dizer que dê a quem pede emprestado. Sabe, alguns momentos, algumas vezes, há pessoas que vão vir pedir algo emprestado a si. E a tentação é olhar se você tem ou não. Os da uma milha fazem muitos cálculos. Os da uma milha olham se tem ou não tem. Os da uma milha não dão solução àquelas pessoas. Até às vezes você pode não ter, mas você pode arranjar condições desta pessoa ser ajudada. Queria dar um exemplo prático. Enquanto gravava este vídeo, alguém bateu-nos à porta, pedindo que a gente os levasse ao hospital porque estava numa situação de emergência. Praticamente, eu diria que estavam a emprestar o meu tempo. O meu tempo estava ocupado a fazer o vídeo. Até uma situação nobre, eu acho, que é fazer um vídeo para dar esta mensagem para muita gente. Mas aqui fui desafiado, na minha própria vida, a andar mais que uma milha. É sair daquela minha milha do meu tempo de gravar, arranjar o tempo, emprestar meu tempo a este meu querido vizinho. Então, são situações da vida, todos os dias que nós temos. Nas situações que eu dizia, no casamento, a sua vida, na profissão, você é convidado segundo a segundo a ser diferente. Acredito que esse tipo de atitude, de ir extra mais, ir mais de uma milha, não só pode impactar a vida dos seus próximos. Acredito também, porque é uma mensagem divina, é um conhecimento bíblico, molda as nossas habilidades, molda as nossas atitudes. Vá extra mais. Então, esta é a lição que eu tinha para ti. Você pode meditar, ver em que milha você está a andar. Saiba, se estiveres na primeira milha, você não será destacado. Se estiveres na primeira milha, você está num grupo de multidão. Mas você, com este princípio, podes fazer parte de um grupo restrito, um grupo com uma mente muito evoluída, de pessoas extraordinárias, de pessoas que fazem diferença, de pessoas que saem do comum, que pensam fora da caixa. Você pode fazer diferença. A diferença, como eu disse, não há de ser só para os outros, mas pode beneficiar a si. Você pode ser promovido. O seu salário pode aumentar. Você pode manter um emprego onde muitos estão a ser despedidos. O seu casamento pode ser duradouro, porque você não está só naquilo que a Bíblia diz, por exemplo, ame a sua esposa. Ou a Escritura diz para as esposas, sejam sujeitos aos seus maridos. Você não há de só amar, mas há de fazer mais coisas, ok? Mesmo numa situação que é uma situação adversa, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você não pode mais, você vai estar num grupo muito exclusivo. Então siga este princípio porque você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida. Muito obrigado. Até a nossa próxima lição. Eu amo vocês.